Fala pessoal, beleza? A gente está aqui quase finalizando o ano, quase finalizando o conteúdo de geometria aqui. Aqui a gente vai ver agora quando a gente está envolvendo esferas, ou quando as esferas estão envolvendo umas figuras dentro delas. Então, por exemplo, que a gente chama de circunscritos. Está mais ligado aí com circunferência, mas também pode estar ligado com esfera ali. Se eu coloco aqui, por exemplo, um prisma, paralelepípedo ou um cubo. Todos são representantes aí de prismas, né? Pra gente. Aqui a nossa grande sacada, para a gente poder achar de uma coisa para outra, lembra? Se eu coloco duas figuras juntas, dentro, inseridas, inscritas, cortadas, o objetivo é de uma conseguir informação para a outra. Então, se eu quero, por exemplo, calcular o volume desse cubo que está lá dentro, desse paralelepípedo que está lá dentro, eu preciso saber as suas dimensões. Então, vou te dar algumas suspeitas te dando alguma coisa da esfera. Ou então, quero saber o volume da esfera, tanto de esfera que eu preciso para poder preencher isso aqui. Só que eu só te dou informações do cubo, que é o que normalmente é o que a gente vai dar mais de comum. Então, para a esfera, a gente só precisa do raio, né? Então, eu preciso encontrar uma relação entre uma ponte entre a esfera e o paralelepípedo. Então, isso a gente tem que ir sacando e lembrar das propriedades. Quando é esfera, a gente tem que sacar que é só o raio que me importa. E o raio nasce do centro e ele vai até a parte da casca lá. Então, eu preciso achar ali que nesse desenho que eu faça, essa reta que eu for fazer, traçar do raio até ir na parte aqui da esfera, tem que estar relacionado com alguma coisa do cubo, ou da caixa aqui. Aí precisa um pouquinho do olhar tridimensional, que eu tenho que pegar o seguinte, eu não vou jogar esse raio para cima, para baixo, para onde eu não consigo conectar com a minha caixa. Eu preciso jogar para onde que ela justamente consegue conectar. Nessa quininha aqui, onde que eu joguei o meu raio, está coincidindo de ser um pedaço da diagonal desse cubo. Porque esse cubo, se eu traço a diagonal dele, por exemplo, nasce nesse vértice aqui, pensa que ele está lá atrás, aí ele vem caminhando até no plano da frente aqui, chegar na parte da frente aqui. Essa é a diagonal ali dessa caixa. E o raio está coincidindo de ser justamente, nasce no meio dele e vai até o vértice dessa caixa. Então eu posso dizer ali que o raio está sendo a metade dessa diagonal. Então o mais importante que a gente vai ver da aula hoje é enxergar esse olhar, enxergar essa conexão. Porque fórmula a gente pode até sacar e fazer deduções, mas não vale a pena. Vale a pena sacar de onde que a gente encontrou essa pontezinha, essa ligação, essa relação entre os dois. Sempre vai ser ali uma reta, ou vai ser ali um triângulo, um retângulo, um Pitágoras que a gente consegue relacioná-los. Então, coincidiu de ser o raio da esfera ser metade da diagonal. Então, você pode falar que todo prisma, caixa, pode colocar ali um cubo, vai ser sempre a metade da diagonal, é onde vai ser o valor do seu raio. Aí, se você quiser, você pode até colocar um pouquinho de forma. E lembrar como é que é a diagonal de uma caixa, né, de um paralelepípedo. Você pode pensar que eu tenho que formar um triângulo retângulo. Eu tenho a diagonal aqui na base da caixa, 90 graus com a altura. A diagonal da base da caixa eu consigo pela relação de Pitágoras. Olha, se aqui é A, vou falar que aqui é A também. Então pensa assim, ó, 90 graus, você tem esse triângulo retângulo. Então essa parte de baixo aqui está fazendo o papel da hipotenusa. Então fica A ao quadrado mais B ao quadrado é o valor dessa hipotenusa aqui, colocando na raiz. Aí você vai fazer Pitágoras entre esse cateto e esse cateto aqui, sendo que isso aqui vai ser a minha altura. Então, se fosse minha diagonal ao quadrado, seria isso aqui ao quadrado, que acaba sendo isso aqui, mais a altura ao quadrado. Então, a diagonal seria isso. Joga para lá, diagonal, então, é a raiz disso tudo aqui. Porém, como eu quero achar o meu raio, a relação que o meu raio é a metade do caminho. Então, meu raio vai ser metade da diagonal. Meu raio vai ser metade disso aqui. Então, é A2 mais B2 mais C2 sobre 2. Não precisa guardar isso aqui. Isso aqui você consegue nas deduções, isso aqui você consegue lembrar. O que você precisa sacar? Que o raio está ali fazendo a metade do papel da diagonal. Pronto. Conectei esfera, que é o raio dela, conectei com a caixa, que é a diagonal dela. Fechou. É assim que a gente vai tratar. Não fica assim preso muito a fórmulas e tudo mais. Se eu quero descobrir o volume aqui da esfera, sabendo as dimensões da caixa, é que eu tenho que ver, perceber. A diagonal e o raio estão se relacionando. Aí depois vai fazendo continha. Senão a gente vai ficar aqui gastando muito neurônio de bobeira. Para decorar, não precisa. Sempre na geometria é o olhar matemático que esclarece a questão. O restante das fórmulas elas só vão jogando. A gente tem que ficar calculando volume e área. Volume e área é sempre a mesma ideia. Só que o problema é onde que eu consigo as informações para conseguir as dimensões das figuras para conseguir achar volume e área.
que é o que vai sacando. Pô, nasceu de um triângulo, pô, nasceu dessa junção dessas coisas. Então a gente vai concentrar muito nisso aqui. Vamos aplicar essa mesma ideia aqui para um cilindro, por exemplo, antes da gente mexer com figuras de ponta. Bom, meu raio está aqui, meu centro está aqui, tem que traçar o raio e ele tem que ser alguma coisa parecido com a figura que está lá dentro, que no caso é um cilindro. Cilindro não tem vértice, né? Então já dá uma complicadinha. Porém, se eu pensar assim, ó, se eu traço o meu raio daqui até aqui, pegando na quina, muito bom, porque se eu traço ele para cima aqui, ele foge do cilindro, não consigo conectá-los. Aqui a sacada boa vai ser o seguinte, joga daqui para cá, joga daqui para cá também, ou seja, o diâmetro da minha esfera, ou 2 vezes o raio, estão conseguindo conectar, tá meio estranho, né? Estão conseguindo conectar aqui com o meu cilindro. Já é bom porque eu vou de um vértice a outro. Aí eu posso pensar assim, como o cilindro é esférico também, vamos tentar dar uma planificada nesse trem. Se eu conectar, ligar os pontinhos aqui, e aqui vai ser muito importante. Lembra a mesma coisa que a gente fez lá para a caixa? A gente teve que achar um triângulo. Todas as figuras, basicamente, a gente vai ter que achar um triângulo também de relação, um triângulo retângulo. Porque são as melhores relações que a gente tem para poder fazer os lados, mexer com os lados por causa de Pitágoras, né? Então a gente pode pensar que eu tenho aqui 2 vezes a medida do raio. E se eu ligar essa ponta a essa ponta aqui, muito interessante também. Porque eu tenho 2 vezes a medida do raiozinho da base do cilindro. E daqui até aqui, como o plano são perpendiculares, é claro, vai fugir um pouquinho porque o desenho está feio. Mas vai entrar aqui, vai funcionar como a minha altura aqui do meu cilindro. Então formei um triângulo retângulo, perfeito. Consigo as relações entre o raiozão, o raiozinho e a altura. Todas as dimensões ali do cilindro, mexendo com as dimensões do cilindro, estou mexendo com as dimensões ali da esfera. Pronto.